Olá, muito boa noite. São 20 horas e 2 minutos, hoje, 19 de maio de 2026. Nossa web aula 6, né? Então, hoje a gente está aí completando este ciclo das web aulas, que passaram muito rápido, né? A gente há de convir que as aulas, as semanas, elas estão muito intensas e passaram muito rápido. Eu espero que você esteja bem, quando estiver assistindo essa aula, né? Que tenha aproveitado essa jornada, que esteja aproveitando a sua jornada de formação. Eu ainda estou instalando aqui a mesa em que a gente escreve. Eu espero que você esteja aproveitando essa jornada aí de formação, de acesso ao conhecimento, que a gente tenha trazido aqui temas relevantes que complementam aí o e-book, tá? Então, hoje, nosso último encontro estava programado aí, gestão de transporte, roteirização e nível de serviço ao cliente. E a gente vai continuar batendo um papo aí sobre essa questão da gestão de transportes, que na aula passada a gente viu, né, a gente mergulhou nesse ambiente regulado de alta complexidade, que é o sistema de transportes brasileiros e os seus modais, e aí a gente transitou por algumas agências reguladoras e algumas especificidades. Todas não, né, gente? Que a gente viu a densidade e a complexidade que é a gestão da modalidade de transportes. Então, hoje a gente vai ainda dialogar um pouco sobre essa temática, né? Então, eu começo projetando minha tela para vocês, falando um pouco do portal das agências reguladoras, né? Então, o profissional de logística e distribuição, um dos conhecimentos que ele tem que ter domínio são as agências reguladoras, né? Então, aqui nós temos, ó, eu tenho a ANTT, a ANTAC e a ANAC, né? Essas três agências aí reguladoras que atuam nesse setor. Deixa eu só trazer meu copo de água para cá. Que aí atuam nesse setor, né, que são responsáveis por todo o sistema de definição, regulação, modulação do sistema de transportes brasileiros, e que permite que toda essa cadeia produtiva aí funcione, né? Então, tem esse ambiente aí de controle, tá? Então, lembrando que no Brasil, o setor de transporte, ele sim obedece a toda essa hierarquia aí das agências reguladoras. Então, aqui nós temos a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que fiscaliza, que regula todo o ambiente de transporte ferroviário, rodoviário, dutoviário, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês, gente, são todas as informações necessárias ao processo de fiscalização, de autorização, as regulamentações, as portarias, as diretrizes. Então, aqui, por exemplo, já aqui de cara você tem a Operação Triângulo, acompanha episódios anteriores da série documental e veja como a fiscalização da NTT atua no combate ao transporte clandestino das rodovias brasileiras. Não apenas de passageiros, mas de cargas também, tá? Então, junto com outros atores sociais, com outros atores de fiscalização, como a Polícia Rodoviária Federal, a ANTT, ela tem sim essa função, né? Ela faz esse tipo de fiscalização. Mas também tem todas as outras informações acerca do ambiente de regulação. Eu estou procurando aqui, cheguei aqui no menu, que é exatamente isso aqui, olha. Assuntos, olha. Se eu quero saber assuntos sobre cargas, rodovias, ferrovias, transporte de passageiros, agenda de sustentabilidade, fiscalização e multas, área internacional, centro de estudos avançados de regulação de transportes terrestres. Então, eu tenho todas as informações aqui dentro do portal. Né? Assim como também eu tenho as centrais de conteúdo, legislação vigente, tá vendo? Se eu clico aqui, toda a legislação vigente concentrada, que é a NTT Legis, então eu vou ter, olha, para a legislação para passageiros, para cargas, que foi o que a gente dialogou bastante, né? Já que a gente está falando de logística e distribuição, então a gente se concentrou na gestão de estoques, as rodovias, as ferrovias, processo de fiscalização, normas regulatórias. Então, aqui, olha, esse canal disponibiliza a consolidação de todos os atos normativos da NTT. Então, nenhum operador logístico que atua no modal terrestre não pode ter conhecimento desse
canal, precisa acessar esse canal. A gente que atua no ambiente regulado, e eu também atuo no ambiente regulado da educação, né? Nós precisamos estar subordinados a todas as diretrizes do MEC. Então, toda a autonomia de uma instituição de ensino superior, de uma IES, ele tem as prerrogativas determinadas pelo MEC. Contudo, nós precisamos atender a toda a normatização estabelecida pelo Ministério da Educação, né, e todos os seus órgãos de conselhos universitários, conselhos superiores de educação. A mesma coisa é o ambiente de transportes. O ambiente de transportes, ele precisa conhecer esse ambiente normativo. Normas institucionais, súmulas. Então, o que são isso? São também assuntos respectivos a toda tomada de decisão do ambiente de regulação, fiscalização, concessão de vias públicas, tudo que abarca aí esse ambiente de de gestão de transportes na modalidade terrestre, certo? Então, aqui, olha, é um ambiente de busca pública, são documentos públicos que são publicados aqui. Então, se eu clicar aqui no modal rodoviário, eu vou ter também, olha, todas esse ambiente bem carregado, bem complexo mesmo, gente, de informações, tá? A mesma coisa, se eu for no modal ferroviário, eu vou ter também todos as informações, todas as normas, todo o processo decisório, todas as normas regulamentadoras. Na ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e não deu tempo também de apresentar para vocês na aula passada, nós temos também o mesmo comportamento, tá? De ambiente regulado aqui. Então, eu vou ter aeroportos e aeródromos, né? Qual é a diferença? A gente falou na aula passada, dá uma revisada na aula passada, dá uma consultada no e-book para você entender a diferença. Os profissionais da aviação civil também passam por esses critérios de avaliação da ANAC, as empresas aéreas, as aeronaves, a manutenção aeronáutica, operadores privados. Então, observa que você tem também uma grande infraestrutura. A infraestrutura aeroportuária, ela está sob essa submissão das regras determinadas pela ANAC, mas a operação das companhias aéreas uma dimensão da modalidade de transporte aeroviário e a gestão aeroportuária é outra dimensão da modalidade de transporte aeroviário, combinado? Então, também eu trago mais a título de complementação, de conhecimento desse passeio aí que a gente deu na aula passada sobre transportes. E não menos importante, nós temos a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E aqui é a mesma coisa, olha, serviços. E aí eu tenho regulação aquaviária, né? Todo o sistema de regulação aí, tá? Do sistema de transporte aquaviário. Publicações da ANTAC, estudos, informações geográficas, painéis por tema, todas as informações que a gente precisa conhecer, principalmente, dependendo da região que a gente more, a gente pode ter mais proximidade e intimidade com uma modalidade do que com a outra. E é normal, isso são as características geográficas do país e do sistema econômico que rege toda essa movimentação de cargas e passageiros dentro do Brasil, tá? Então, nós teremos mais proximidades com uma modalidade do que com outra, mas todas elas são relevantes à matriz de transporte e à distribuição de cargas e passageiros da sua origem até o seu destino. Combinado? Como a minha internet está um pouco lenta e o site está demorando a carregar, eu não vou me estender muito nessa temática, não, porque é exatamente isso que eu queria trazer para vocês. E todas as agências reguladoras, elas têm atuação permanente, elas estão aí no noticiário, elas estão o tempo todo trazendo informações para nós, usuários, para nós profissionais da área, e para que a gente possa aí se abastecer desse conteúdo, tá? Eu estava querendo buscar
a jurisprudência da ANTAC aqui, que é esse ambiente regulado, né? A ANTAC Juris, então, também tenho aqui todo o repositório de normas, portarias, resoluções, decretos e tudo que for necessário para aquela operação logística que faz transporte tanto de cabotagem, que é pela costa litorânea do Brasil, quanto a navegação internacional, quanto a navegação em hidrovias. Combinado? Então, só para a gente arrematar esse conhecimento que a gente acessou aí na aula passada, certo? Deixa eu só revisar aqui de onde foi que a gente vai continuar hoje. Porque, veja, quando a gente está falando, deixa eu só trocar a tela aqui, para a gente fazer compartilhamento correto agora do nosso material. Vamos lá aqui. Pronto, deixa eu trocar a tela com vocês aqui. Ó, quando a gente está falando de toda essa infraestrutura que a gente passeou, de todo esse conhecimento que a gente foi dialogando sobre gestão de estoque, sobre a operação logística, sobre a operação de transporte, sobre essa maturidade de nós profissionais de gestão, né? E a gente gastou aí umas boas aulas para falar sobre essa gestão de estoques, a importância da administração de materiais de patrimônio, o gargalo do capital humano na logística foi uma das primeiras temáticas que a gente dialogou, né? Que a gente discutiu aqui. E aí a gente falou da complexidade da gestão das cadeias de suprimentos, a gente falou das características do produto logístico, que são características necessárias para que eu tome melhores decisões, não apenas para estocar, para transportar, mas principalmente para gerenciar as informações desse produto logístico. Então, a gente viu a importância dos estoques, desde a sua compreensão contábil, quanto a sua compreensão gerencial, a relevância desse estoque dentro do fluxo produtivo, seja para o estoque de transformação, seja para o estoque de produto acabado que vai ser comercializado. A gente também viu essa arena de conflitos, que é essa gestão dos estoques, do seu armazenamento, da sua distribuição. Não menos importante, também nós, profissionais da logística, nós precisamos acompanhar o ciclo de vida do produto. Vocês já devem ter tratado dessa temática lá nas aulas de marketing. Mas por que o profissional da logística e distribuição também tem que me apropriar desse conhecimento, né? Porque, veja, a partir do momento que a gente fala que a logística e distribuição torna-se uma atividade estratégica para o alcance dos objetivos organizacionais, compreender o ciclo de vida do produto também está subordinado a essas estratégias. Não é apenas responsabilidade do marketing, quem concebeu o produto, quem fez a segmentação do mercado, quem pesquisou, porque sim, isso é uma técnica de marketing que vai analisar a vida útil do produto antes dele entrar no mercado e categoriza essa vida útil do produto em 5 fases. A fase de introdução, a fase de crescimento, de maturidade, de declínio e de eliminação aí gradual. Eu estou retirando o produto do mercado de forma escalonada ou de forma de ruptura mesmo, tá? Então, por ser uma técnica de domínio do conhecimento do time de marketing, eu, enquanto gestor operacional de logística e distribuição, quando é que eu entro nesse contexto, né? Quando é que eu sou convidado a pensar nesse contexto? Eu sou convidado a partir do momento em que eu vou entender qual é a minha participação dentro de cada etapa do processo produtivo, certo? Então, veja, a fase de reflexão é a fase, de fato, de planejamento, de segmentação, de descoberta, de pesquisar esse mercado, de entender dentro da concepção do produto qual é a solução que esse produto ou serviço está vendendo ao mercado consumidor. Então, neste momento, de fato, eu estou falando com o time de marketing. É o time de marketing que vai estar aí fazendo essa. Opa, troquei a tela para vocês, desculpa. É o time de marketing quem vai estar fazendo essa busca
pelo ciclo de vida do produto. Ok. Então, entendido isso, feito isso, abordado isso, nós, gestores de logística e distribuição, nós precisamos, de fato, conhecer esse processo. O que sempre acontece nas organizações e o que a gente tem visto aí ao longo desses anos de experiência profissional? Que nem sempre nós somos convidados para essa etapa. Somos ouvidos para que, nesse momento, a gente possa trocar nossa expertise, possa fazer essa troca, esse benchmarking, essa troca de boas práticas, de conhecimento, participar desse brainstorming, né? A gente ama esses termos técnicos, essa tempestade de ideias na concepção do produto. Por quê? Porque eu posso ter soluções, trazer perspectivas e pontos de vista que o marketing não está concebendo. Por exemplo, a gente já falou em algumas aulas passadas sobre a embalagem. A discussão da embalagem é uma discussão homérica, né, dentro das organizações. Porque o produto ele precisa vir uma embalagem bonita, uma embalagem atraente, uma embalagem envolvente, que convide o cliente a querer conhecer aquele produto, a querer tocar naquela embalagem, a querer viver aquela experiência. Fato, para quem já leu a biografia de Steve Jobs, o fundador da Apple, ele fala sobre isso, né? A experiência de você abrir uma embalagem. Para quem consome os produtos Apple, né? O deslizamento daquela caixa, a primeira vez que eu abri uma caixa de iPhone, de fato, tem essa experiência sensorial. Veja, ele era tão fissurado em design do produto, em design do projeto, que ele tinha essa preocupação de que a experiência do usuário ela precisava ser completa, não apenas com a usabilidade do produto. Então, eu, enquanto gestor de logística e distribuição, participar dessa concepção do ciclo de vida do produto é importante, mas nem sempre isso acontece nas organizações. O marketing ele vai tomando decisões, porque essa é a responsabilidade dele, encontrar mercado para aquela solução, desenvolver aquele mercado, pesquisar aquele mercado, segmentar aquele mercado, identificar o poder aquisitivo, o potencial de compra daquele mercado. Porque a gente precisa vender essa solução e gerar receita. Eu preciso faturar que não há, que esse ambiente de tomada de decisão ele fica bastante restrito. Mas eu sei que o ciclo de vida do produto existe, eu sei que essa técnica de marketing que divide o produto em fases, ele existe e eu posso contribuir. Vejam, na fase de introdução, né, nós vamos ter aí um bom investimento em canais de distribuição. Então, os canais de distribuição aqui, eles estão sendo abertos, ok? Então, nessa fase, há um investimento pesado do setor de marketing em comunicação, em promoção, em promover. Quando eu estou falando de promoção, eu estou falando de promover esse produto ao mercado consumidor, tá? Então, eu, gestor de logística e distribuição, eu vou estar concentrado em estar abastecendo este mercado consumidor, em fomentar esse mercado consumidor, levar esse produto até o mercado consumidor, tá? Então, o produto ele está sendo estabelecido, ele está sendo conhecido, e eu tenho essa responsabilidade de não interromper esse ciclo de abastecimento, certo? Gente, só um instante aqui para eu consertar um ruído que está vindo aqui, ouvindo no fone de ouvido e está me desconcentrando. Volto em um minuto.
Voltei. Vamos continuando aqui. Então, continuando aqui, na etapa de introdução, os canais de distribuição, eles são fundamentais, né? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a boa prática que eu irei colaborar para que essa estratégia de introduzir um produto no mercado seja satisfatória? Veja, quando o produto é lançado, as vendas ainda são muito baixas. Há um investimento muito alto em comunicação, como eu falei antes da pausa, há esse investimento muito alto em comunicação, em promover o produto, em tornar esse produto conhecido no mercado. Eu preciso despertar a curiosidade e o interesse, então eu vou ter ativações desse produto em várias frentes, em várias mídias, seja ela por rede, hoje em dia é muito impulsionada nas redes sociais, seja no patrocínio de eventos esportivos, estamos aí às vésperas da Copa do Mundo, seja na ativação de ações promocionais locais, regionais, nacionais. Então, eu vou estar colocando esse produto para ter visibilidade, porque as vendas de fato são baixas, não há incerteza se o consumidor vai aceitar o produto, porque quem aceita o produto, quem ativa o produto somos nós. Então, o ciclo de vida do produto na sua fase introdutória é essa fase do tensionamento, para saber se o nosso planejamento deu certo. Então, nós, profissionais de logística e distribuição, qual é a nossa responsabilidade efetivamente? Nós precisamos sim garantir a disponibilidade do produto no seu ponto de venda. Vejam, os canais de distribuição, quem determinou foi o setor de marketing, que é o chamado praça. Quando eu estou falando de canais de distribuição, lembrem-se, eu estou falando de praça. É o marketing que vai dizer para mim onde esse produto precisa chegar até o seu consumidor final. Então, eu preciso organizar os estoques de forma mais eficiente possível para evitar ruptura. O que é ruptura? Falta. Eu preciso, de fato, analisar esses canais de distribuição e planejar uma melhor rota de distribuição, que ela seja eficiente, que ela otimize o tempo de trânsito, o tempo de reposição desse estoque entre a central de abastecimento, central de distribuição e, de fato, o ponto de venda que está sendo ativada. Eu preciso trabalhar com entregas rápidas, porque, ao mesmo tempo que a promoção, que o ato de promover o produto é algo célere, ágil, que está ali, principalmente hoje com monitoramento de rede social, está gerando engajamento, está sendo monitorado o tempo todo, eu preciso acompanhar isso. E aí é que entra a minha dificuldade, porque a fluidez da logística e distribuição, ela depende muito dos canais de distribuição, das rotas, depende das cidades, dos trânsitos, das regras de circulação. Eu posso abastecer. Existem cidades que eu não posso abastecer, que eu não posso estar rodando com um caminhão de grande porte. E aí o caminhão de grande porte, entendam, uma carreta. Eu não posso estar transitando com uma carreta de 32 toneladas em áreas urbanas no horário comercial. Eu preciso fazer isso às 20 horas, ou na madrugada, ou aos fins de semana. Então, isso precisa também ser analisado, porque simultaneamente eu preciso estar abastecendo todo o time de marketing com informações precisas de como é que esse produto está sendo abastecido, de como é que esse produto está sendo entregue ao seu mercado consumidor. Nessa fase de introdução, a gente, claro que se faz um planejamento, olha, a gente vai introduzir o produto no mercado, esse produto ele vai ser monitorado, esse produto ele vai ser analisado, esse produto ele precisa entrar numa fase de aceitação, porque isso é fundamental. Por isso que tem aqui, olha, gerenciamento de ciclo de vida para gerentes de logística e cadeia de suprimentos. O consumidor, ele precisa aceitar. Claro que essa responsabilidade está segmentada para o setor de marketing, porque ele é que vai comunicar, ele é que vai mostrar quais são os benefícios desse produto. E a minha função, a minha responsabilidade é levar, disponibilizar, fluir esse estoque até chegar ao consumidor final, tá? Por quê? Porque nesse processo produtivo, a produção ela não vai ser grande, eu não vou ter grandes lotes de produção. O produto está chegando, então o investimento ele é mais cauteloso. Os custos logísticos aí sim são elevadíssimos. E é minha responsabilidade nesse momento buscar essa redução de custo o tempo todo. Porque eu sei que a introdução, as vendas são baixas, mas o custo é alto.
Porque antes de vender a primeira unidade, eu já tive gasto. Eu já tive custo direto, indireto, fixo e variável, tá? Eu preciso ser mais flexível, né? E as operações logísticas, elas ultimamente, elas, nos últimos tempos, elas têm exigido de nós cada vez mais flexibilidade, resiliência, adaptabilidade, planos de contingências para que a gente possa fugir aí desses ciclos de ruptura, né? Então, isso tem também sido cada vez mais exigido, certo? Outra variável também que a gente observa é essa distribuição seletiva em alguns mercados. E a gente fala dessa distribuição já já. Deixa eu ver, já já. Porque isso vai garantir o nível de serviço ao cliente, né? Eu acredito que eu já tenha falado nas aulas anteriores, mas eu vou reforçar esse nível de serviço ao cliente, tá bom? E aí a gente vai navegando e vai explorando cada vez mais esse processo e monitorando, gente, e monitorando e acompanhando os dados. Claro que provavelmente esses dados não serão centralizados apenas comigo, porque no setor de marketing que vai monitorar os números de vendas. Mas eu preciso também saber para que eu possa ir estruturando a minha operação para atender o aumento dos canais de distribuição que acontecerão. À medida que o produto ele é aceito no mercado, ele começa a entrar em fase de crescimento, certo? Natural que ele vai entrando em fase de crescimento, ok? Então, deixa eu só apagar aqui para a gente poder ter mais espaço. E aí ele vai entrando em fase de crescimento, combinado? Então, chegando na fase de crescimento, ora, já houve uma aceitação do mercado, eu já estou entendendo que o consumidor comprou aquela solução, que ele começa a encontrar os benefícios daquela solução. Então, o produto ele passa a ser aceito, sim. Quais são as nossas responsabilidades dentro dessa gestão da cadeia de suprimentos? Nós começamos, de fato, a expandir a capacidade de armazenamento e transporte, porque, vejam, se há mais vendas, consequentemente, vai aumentar os lotes de produção. Se vai aumentar os lotes de produção, tanto o estoque de insumos quanto o estoque de produtos acabados também vai aumentar. E eu preciso me adequar a essa nova realidade, né? Então, continuando aqui, eu preciso. A Proforça está toda atrapalhada. Acabou de esquecer de conectar o cabo de força do notebook e o notebook já estava avisando que bateria baixa. É, se eu vou aumentar os lotes de produção, tanto de estoque de suprimentos quanto de estoque de produto acabado, eu vou precisar aumentar a minha área de armazenamento. Então, a minha armazenagem aqui, ela começa a crescer. Então, ó, é outro indicador que começa aí a subir, tá bom? Então, eu começo a ter que perceber os gargalos nos ciclos de abastecimento dos canais de distribuição, né? Porque eles continuam aqui. Os canais de distribuição, eles vão se ampliando, eles vão crescendo, eles vão expandindo, eles vão, de fato, dilatando, ok? Então, eu preciso reduzir prazos de entrega, porque isso começa a ser uma exigência. No período de introdução, a curva de aprendizagem ela está sendo construída. E o que é a curva de aprendizagem que a gente ouve falar tanto, né? É exatamente quando o gráfico cartesiano em que, na introdução de uma nova atividade, nós não sabemos fazer a atividade. Então, o custo é muito alto, o custo de tempo, o custo de conhecimento, há um investimento maior em aprender o processo. Então, à medida que a gente vai aprendendo, essa curva ela vai decaindo e ela vai se aproximando do zero, né? Então, aqui, ó, o eixo X é o eixo de tempo. Eu preciso de tempo para que a curva de aprendizagem aconteça. Só que tem mercados que esse tempo é de um dia, esse tempo é de 6 meses, um ano. Isso vai variar, porque o ambiente de competição, ele é heterogêneo. Cada setor produtivo tem uma realidade no seu ambiente de competição. A indústria da saúde funciona de uma forma, a indústria do setor financeiro funciona de outra,
A indústria da educação funciona de outro, a indústria da manufatura de bens de consumo já tem uma outra realidade. Então, eu preciso também me adaptar e conhecer bem isso, tá? Então, nessa fase de crescimento, a gente vai aprendendo. Então, eu preciso também melhorar o nível de serviço ao cliente. Então, por isso que está relacionado gestão de transporte, nível de serviço ao cliente, que é a temática da nossa aula, e roteirização. Porque eu preciso de rotas mais inteligentes e eficientes, que aumentem a minha capacidade de entrega, que reduza meu número de viagens, que economize rotas fugindo de congestionamentos nas grandes cidades, que me traga eficiência e economia de combustível, sim, porque um dos principais insumos da distribuição, porque vou precisar da matriz de transportes, é combustível. E combustível, sim, torna-se bastante caro. Combinado? Então, continuando aqui, olha, e aí cresce o volume transportado, lógico, porque eu estou abrindo o mercado, cresce a pressão por prazo, por eficiência na entrega, por ter estoque de produto acabado, também vai crescer a pressão sobre produção. Há uma necessidade de mais troca de informações. Então, se eu vou trocar mais informações, há uma necessidade de integração dos sistemas logísticos, integração dos processos logísticos e, não menos importante, começa uma pressão também, e aí essa pressão tanto é para nós quanto é para o marketing. Começa a pressão por previsão de demanda. E em vários temas nossos, a gente falou sobre previsão de demanda. Gente, previsão de demanda é e continuará sendo um gargalo do planejamento das organizações, né? Eu preciso saber o quanto que eu vou produzir, qual é a minha previsibilidade de estoques, para que eu possa definir minha política de estoque no meu serviço ao cliente. Mas eu preciso de previsão de demanda. Eu vou analisar o histórico do consumo do mês passado, da quinzena anterior, do semestre anterior, do período comparado do período de igual estimativa de tempo. Então, vejam, são muitas informações que eu preciso aí captar para me ajudar no processo decisório, para que isso me traga uma tomada de decisão mais assertiva, tá claro? Então, essa fase de crescimento, ela é capilarizada por isso, tá? Então, por exemplo, quantos produtos que a gente já viu no mercado? Eu lembro muito do lançamento da Fanta Guaraná. Não lembro o ano, tá? Mas eu lembro de toda uma comunicação ativa, posicionamento em pontos de vendas, ativação de merchandising dentro de supermercados e dentro de atacarejo. E aí a Fanta Guaraná, ela precisava entrar. E aí ela aproveitava os canais de distribuição dos produtos consolidados, ou seja, dos produtos de curva madura aqui, ó. A Fanta Guaraná aproveitava os canais de distribuição da própria Fanta Laranja, porque aí é dentro do mix de produto da mesma régua. É o produto que está ali, né? Que está um nível acima, claro, porque já tem mercado desenvolvido, mas também eu cansei de ver ativação promocional dentro do o PEC, Fanta, Guaraná e Coca-Cola, que aí é um produto nível maduro dentro do mix de produtos da Coca-Cola. E a Coca-Cola sabor cola, tá? A tradicional mesmo. Eu lembro, acho que foi 2018, aproximadamente isso, 2018, 2017, desse processo de ativação para abrir canais de distribuição, para fazer com que o produto seja aceito pelo consumidor. E mais uma vez, tá? Claro que os desdobramentos disso aí a gente precisa estudar e pesquisar o estudo de caso sobre os produtos da Fanta Guaraná. Mas, recentemente, em 2024, a Coca-Cola também lançou um produto ainda mais regional, que é a Fanta Caju. Não sei se vocês viram em circulação aí na cidade de vocês. Deixa eu ver aqui, ó, Fanta Caju. Eu acredito que vocês devem ter visto. Deixa eu entrar no portal da Coca-Cola, porque foi outro case aí que também surgiu aqui, ó. Fanta Uva, Fanta Guaraná, Fanta Maracujá e Fanta Caju. A Fanta Caju, estou colocando aí, compartilhando a tela com vocês, é um produto muito regionalizado, né? Que
teve seu ponto de ativação em canais de distribuição nessa sua fase de introdução no mercado, em regiões do Brasil onde, claro que se estudou isso, que se pesquisou, onde esse produto ia ter a aceitação. E a Fanta Caju, ela entra nessa introdução de produto no mercado, se eu não me engano, principalmente do Nordeste, tá? Eu estou procurando um material aqui só para ter certeza, porque eu lembrei desse case agora, que tem total aderência com o que a gente está conversando, né? Então, a Fanta Caju me remete muito isso, do mesmo jeito que a Fanta Guaraná, ó. Aqui eu já tenho a Fanta Maracujá e aqui, ó, Fanta Guaraná, né? Não lembro ao certo em que ano a Fanta Guaraná foi lançada, mas ela sim, ela foi territorializada também, tá, gente? Mas se eu não tenho certeza, a Fanta, ai, cadê? E a a Fanta Caju ela foi lançada mesmo, efetivamente mesmo, em 2024, né? Como essa ativação de um produto regional. Eu estou abrindo telas aqui, mas não é para estar aparecendo nas telas para vocês, não. Deixa eu ver aqui. Foi 2024 e ela é um produto mais regionalizado mesmo, tá certo? Então, olha aí, ó. Tá vendo? A Fanta Caju. Se já tem na sua cidade, se você já viu no seu mercado, é exatamente essa concepção aí de introdução do produto, né? E aqui eu só vou ler esse pedaço, ó. Uma fruta típica da nossa terra, fruta caju, a Fanta Caju. Oferece uma experiência única e graciosamente divertida. Eu nunca provei, tá? Não tive a experiência e a oportunidade ainda de provar. Seus momentos de lanche ainda mais divertidos, com muita inovação e encanto do sabor brasileiro. Experimente já a Fanta Caju. E aqui tem a tabela nutricional, tá? Mas não tem, de fato, a ativação, as informações de mercado consumidor, não. Mas cabe aí pesquisa, tá? Deixa essa curiosidade aí para vocês. No ciclo de maturidade, o produto alcança estabilidade de vendas. E aí, quando a gente está falando de ciclo de estabilidade, vou aproveitar aqui o, a tela da Fanta. Eu estou falando da Fanta Laranja. É um produto que entrou no ciclo de estabilidade de vendas e tem a presença de fortes concorrentes no mercado. Mas ele está ali permanecendo, tá? Então, eu estou aqui, ó, no ciclo de maturidade, tá? Então, o produto estabilizou, já foi aceito, já tem o mercado ali, já tem o mercado de competição, e nesse momento, nossa tarefa é redução de custo logístico. Por quê? Quando eu reduzo o custo, eu melhoro a margem de lucro, porque o preço já está determinado pelo marketing. Então, o preço desse mercado já foi estabelecido. Eu preciso otimizar novamente rotas e operações, porque essa perseguição pela eficiência vai ser um mantra constante, né? Então, o tempo todo eu vou estar buscando essa melhoria de eficiência operacional, melhoria contínua, gente. Cortar custo, analisar processo, estudar processo, buscar melhor rota, buscar melhor cubagem para embarque dos produtos, buscar ouvir os profissionais que estão na ponta e que entendem, olha, o melhor fluxo de entregas funciona a partir das 11 horas. Então, não adianta você carregar o veículo com mercadorias para ser entregues, para ser levadas aos canais de distribuição às 8 horas da manhã. Porque o congestionamento do fluxo das pessoas indo para os seus compromissos pessoais, profissionais, é muito intenso. O ponto de venda, ele ainda está abrindo, ele já ainda está, as atividades produtivas, elas ainda estão começando. Então, você vai embarcar a mercadoria vai sair para a rota de entrega, mas você vai chegar no local de entrega, você vai ficar esperando. Porque se não tiver agendamento, se for entrega por demanda, você vai entrar numa fila. E dependendo da fila, dependendo do desembarque, você vai precisar de uma infraestrutura maior, mais tempo, porque você tem mais desembarque. Então, tudo isso precisa ser analisado. Né? Então, melhorar a eficiência operacional é o nosso desafio diário, tá? Seja na educação, na saúde, nas finanças, na indústria, em qualquer área produtiva, no agronegócio, o tempo todo a gente está buscando eficiência operacional. E aí trabalhar com estoques com maior precisão, né?
Claro que eu quero sair com o estoque preciso para ser entregue em sua totalidade, que aquele estoque vai ser vendido, tá? Então, também tem esse alerta, né? Porque eu continuo precisando garantir nível de serviço ao cliente, melhorar o nível de satisfação do cliente, melhorar a qualidade percebida pelo cliente. Então, o nível de maturidade, observa que as métricas, elas aumentam muito. Eu tinha que melhorar a eficiência, aumentar melhorar, diminuir o custo logístico, melhorar a eficiência operacional, revisar processos, redesenhar esses processos, porque todo processo ele pode e deve ser redesenhado e melhorado o tempo todo, ok? Então, na fase de maturidade, os desafios eles se intensificam mesmo, porque você já tem uma concorrência, você já precisa ter indicadores logísticos claros e precisos. Ó, eu saio quantas entregas por dia e quantas entregas eu consigo efetivá-las, ser eficiente. O tempo médio em cada entrega. Quanto tempo médio fica em cada cliente? 1 hora, 2 horas? Será que dá para otimizar mais essas rotas? Será que dá para ter uma parceria mais estratégica com esses clientes para que eu possa fazer esse descarrego mais rápido? Então, eu estou o tempo todo buscando essa integração entre fornecedores, varejistas e eu ali na operação, sendo o mestre de cerimônia, conduzindo todos esses fluxos. Porque, sim, vai exigir de mim essa expertise também, tá bom? Então, olha, a partir disso, o produto ele vai passar na sua fase de maturidade, a gente não sabe quanto tempo. Para cada uma dessas fases, o tempo e a métrica temporal que vai definir é o setor de marketing. Então, quando o produto entra em fase de declínio, nós, gestores da cadeia de suprimentos, também temos missões para entregar, né? Por quê? Porque os estoques eles vão ter que ser reduzidos, porque o que é a fase de declínio? As vendas foram diminuindo, e aí, por uma questão de mudança do comportamento do consumidor, por uma questão de mudança de tecnologia, por uma mudança de acesso à matéria-prima, eu não consigo mais fabricar o produto com mais frequência, porque o produto entrou no ciclo de obsolescência programada. Nossos smartphones, né? Acontece isso o tempo todo, porque eles têm o ciclo médio de vida ali, ó, o ciclo de vida útil de um smartphone, 1 ano e 6 meses, ou menos, né? Já está bem reduzido. Cada vez mais reduz aí por causa das mudanças tecnológicas que vão aí sendo embarcadas nas novas versões, ou sistema operacional que não atualiza mais. O sistema operacional iOS tem isso, né? A partir de tal versão do iPhone, o sistema iOS não atualiza mais. E aí o produto está completamente obsoleto. Claro que isso é uma pressão, porque o ciclo de vida do produto está entrando na fase de declínio para que ele seja eliminado. O próprio fabricante começa a pressionar o consumidor para que o consumidor faça uma nova aquisição. E dentro desse ciclo de vida útil, a gente não está nem considerando logística reversa, que também faz parte aí da nossa missão, mas que ainda não é uma atividade bastante difundida dentro do processo produtivo, combinado? E aí a fase de declínio, ela existe. Então, nesse momento, a gente vai começar a diminuir custos com armazenagem, a gente vai começar a diminuir volume de entrega, níveis de estoque, canais de distribuição começam a ser encurtados. Reflete sobre os produtos que você até um dia consumia e, de repente, esses produtos começam a ficar cada vez mais escassos nos pontos de venda, né? Então, a comunicação do marketing muda. Essa comunicação agora é, de fato, de despedida daquele produto do mercado. Você não tem mais uma intensidade de divulgação desse produto. Por exemplo, se na sua região tem Fanta Caju no ponto de venda, comece a perceber se você tem, tem se você tem publicidade, comunicação desse produto, né? Como é que está a divulgação desse produto no seu mercado consumidor? E isso também precisa ser analisado. Se a gente for fazer uma busca aqui rápida sobre essa planta caju, hoje em dia as redes sociais a gente tem
um investimento pesado, né? De consumo, de publicação. Então, como é que esse produto está sendo comunicado, promovido para o seu mercado consumidor? É só a gente entrar nas redes sociais da Coca-Cola Brasil para saber como é que isso está posicionado, como é que esse produto, de fato, ele está sendo promovido. Ok? Então, por curiosidade, faça essa pesquisa aí nas suas redes sociais, tá bom? Então, ó, o ciclo de declínio, voltando aqui, ele vai exigir de nós também esse monitoramento dos processos de abastecimento, dos canais de distribuição que estão sendo encurtados, na queda do volume movimentado. E agora, nesse momento, ó, veja, eu tinha uma estrutura. O que eu vou fazer com essa estrutura? E aí é hora de um novo dimensionamento de equipe, dimensionamento de espaços, dimensionamento de veículos, dimensionamentos de materiais de movimentação. Como é que eu vou aí fazer essa análise? Porque vai reduzir a frequência de entrega, vai reduzir o espaço de estoque armazenado, né? Como é que eu vou, de fato, redirecionar essa estrutura para atender uma nova demanda? Muitas vezes, o ciclo de logística reversa ele é acionado exatamente para otimizar esse processo produtivo, tá? Então, até que o produto, de fato, seja eliminado. Então, qual é o papel do gestor da cadeia de suprimentos? De fato, como a gente falou lá nas nossas primeiras aulas, é esse elo de conexão, gente. Nós somos esse elo, essa ponte, né, de conexão entre os departamentos, entre quem está monitorando as vendas, como é que as vendas estão, e aí esses dados que precisam alimentar o setor de compras, porque eu preciso comprar insumos para um novo processo produtivo. A área de finanças que está ali, olha, o custo está aumentando, a despesa está muito alta, verifique isso aí. Por que houve um aumento no custo de combustível no período passado, no mês passado, na semana passada? Controles, controles. Uma empresa ela precisa de controles. Todo planejamento ele precisa ser monitorado, precisa ser controlado, tá bom? E quando a gente está falando aqui com o pessoal do marketing, que geralmente vendas está aqui dentro, né? O pessoal de marketing e vendas tem a mesma área, geralmente, né? Estão na mesma área. Eu preciso agora analisar quais são as minhas, quais são as minhas entregas, não. Como as minhas entregas contribuíram para o alcance das estratégias, para o alcance dos objetivos, para a permanência desse ambiente competitivo que a empresa aí se estabilizou, tá bom? Então, tudo isso, gente. E aí a gente foi se alongando sobre esse ciclo de vida do produto para que a gente possa analisar nessa perspectiva do gestor da cadeia de suprimentos, tá certo? E aí, isso tudo vai reverberar numa outra fase da nossa atividade, que aí são os inventários, né? O ciclo de vida do produto, ele também precisa estabelecer a minha rotina de inventário. O inventário que é essa conferência, a contagem mesmo do estoque dentro do seu processo produtivo, seja o estoque de produto de processo que vai ser transformado ao estoque de produtos acabados. Então, essa verificação periódica das fichas para controle contábil, físico e financeiro do armazém, tá? E aí o inventário, eu tenho tipificações. Esse inventário ele pode ser rotativo, periódico, permanente, tá? Então, cada rotina vai ser determinada de acordo com objetivos. É por quê? É para melhoria de gestão de estoque, é para melhorar o atendimento ao cliente, é para evitar ruptura de estoque, é para evitar lotes de compra desnecessários, é para evitar lotes de produção também desnecessários, já que eu tenho um estoque acabado. Então, eu preciso me certificar de que isso vai ser entregue ao meu consumidor, certo? Então, não menos importante, isso vai garantir aí o meu nível de serviço ao cliente. E aí, meu nível de serviço ao cliente
ele precisa ser estabelecido, sim, por métricas, seja no período de pré-transação, pré-venda, seja durante a venda, seja no período pós-venda. Então, sim, é nossa responsabilidade de assessorar os outros setores com indicadores que estão aí de responsabilidade e monitoramento da nossa atividade produtiva, ok? Então, o nível de serviço ao cliente, ele precisa ser ter métricas muito bem estabelecidas. Como eu falei para vocês, é o tempo de entrega para esse cliente, é o tempo de permanência desse cliente para que eu possa fazer esse monitoramento de cargas. Como? Como eu vou fazer essa observação, né? Como é que eu vou fazer essa inspeção? Então, tudo isso vai interferir, sim, no meu processo de monitoramento aí do nível de serviço ao meu cliente. Ok? Combinado? Então, olha, para a gente ir finalizando, caminhando aí, né, para as nossas etapas finais, o, o, gente, desculpa, o raciocínio foi interrompido. O nível de serviço ao cliente, ele vai ser monitorado exatamente pela distribuição intensiva, distribuição seletiva, distribuição exclusiva, que eu já devo ter falado para vocês em outras aulas, mas que não custa reforçar, tá? Porque, entenda, é nossa responsabilidade, enquanto atividade meio, ali dentro da gestão da cadeia de suprimentos, que a gente oferta e garanta esse nível de serviço ao cliente. E aí a gente precisa, sim, monitorar, né? Precisa entender se vai ser distribuição intensiva, e aí o produto é um produto de disponibilidade total, é um produto padrão, um produto padronizado, aqueles produtos que têm ampla cobertura, ou é um produto já um pouco mais segmentado, com a distribuição seletiva, ou é efetivamente uma distribuição exclusiva. Porque, veja, quando a gente tem um nível de serviço ao consumidor afetado e a logística e a distribuição acaba atuando para isso, nós temos aí um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, é nossa responsabilidade buscar manter esse equilíbrio. O comportamento do consumidor, que não é monitorado diretamente por mim, mas interfere diretamente porque eu não tenho a demanda atendida, e aí eu vou ter stockout, ou seja, eu vou ter ruptura do estoque, que a gente falou aqui em várias passagens. A mesma coisa, eu preciso ter parcerias mais estratégicas com os meus fornecedores. E aí, dentro da curva ABC, dentro da matriz de criticidade XYZ, eu preciso identificar quem são os meus parceiros mais estratégicos, meus fornecedores primordiais, em que eu não posso deixar faltar material, tá? Então, para que a gente possa ter essa clareza, a gente volta naquela tela lá do início da nossa web, das nossas webs, e eu vou resgatar aqui para a gente, tá? Para que a gente possa ter essa clareza do nosso processo, da nossa relevância dentro dessa construção profissional, o quanto que é importante a nossa atuação. Eu vou repetir essa tela que a gente trouxe lá no início da nossa aula. Veja, o gargalo do capital humano na logística, ele é fato, ele existe, porque a gente tem essas vulnerabilidades de conhecimento, o tempo de velocidade de mudança dos processos de gestão das empresas, eles têm sido muito acelerados, principalmente com o embarque de tecnologia, mas tenhamos a clareza que não são todas as empresas que estão nesse mesmo nível de maturidade de tecnologia embarcada nas suas atividades produtivas, né? Mas nós, enquanto profissionais, como é que a gente como é que a gente acessa esse conhecimento? Como é que a gente está se qualificando com esse conhecimento? Como é que a gente está entendendo e colocando esse conhecimento em prática nas nossas rotinas produtivas? Eu sei que é difícil, porque eu passo por isso diariamente. Você está dentro do fluxo, dentro do processo, você sabe que o processo está precisando de melhoria e você não consegue parar para estudar o processo, analisar esse processo e entender esse processo, onde é que estão os pontos críticos desse gargalo. Então,
essa tela que a gente viu lá na nossa primeira aula, ela volta nessa nossa última web para endossar isso, né? Que há essa vulnerabilidade, sim, em que o ambiente de tecnologia, que as organizações estão cada dia mais sendo imersas, ele não tem o mesmo ritmo de acompanhamento e desenvolvimento de nós, profissionais. E nós precisamos, sim, investir mais em capacitação, em conhecimento, em tempo de qualidade, para a gente poder aprender. Claro que isso não é utopia, tá, gente? Isso é possível, sim. Desse jeito, a gente não tinha grandes estudos de caso aí no segmento produtivo dos diversos setores das organizações, sejam elas públicas, privadas, com finalidade lucrativa, sem finalidade lucrativa. É possível, sim. Contudo, requer muito esforço, requer muita dedicação, requer muitas horas de analisar o processo, tá? Então, essa mensagem final fica. Deixa eu só interromper aqui a, a transmissão da tela para vocês, para reforçar pontos importantes nessa reta final da disciplina. A V2 está se aproximando. O calendário da V2 está para 25 de maio, né? Próxima semana. 25 de maio, conhecido como próxima segunda-feira. É o calendário da V2 aí abrindo. Então, não deixe para acessar o seu portal de provas, se você vai fazer prova de forma remota ou de forma presencial. Não deixe para acessar essas informações nos últimos dias. Não façam isso, tá? Eu estou tentando abrir os avisos aqui da sala, mas não estou conseguindo. Meu, meu perfil de professora não está acessando o canal de avisos da sala de aula. Mas eu sei que está se aproximando, porque eu consultei isso semana passada, na nossa última aula. 25 de maio, calendário de provas. Não deixa para a última hora. Não deixa para acessar esse material, estudar esse material no último tempo, tá? Lembra, você, enquanto estudante de gestão, precisa entender dos planos de contingências. Pode ter problema com a internet, pode ter problema com o dispositivo, pode ter problema com você mesmo, né? A gente não sabe se a gente, quando a gente vai ficar doente, a gente se cuida diariamente para que isso não aconteça. Mas é importante que você tenha organização e que você cumpra essas rotinas, né? Muitas vezes eu sei que não dá para vir para aula ao vivo por causa da agenda, com outras disciplinas, com outros compromissos profissionais, mas assiste a aula gravada, não deixa de consumir esse conteúdo, tá claro? E aí eu vou me despedindo aqui de vocês, desejando uma excelente jornada e as próximas disciplinas vão aí avançando. Essa disciplina ela entra na reta final do curso, então, aos formandos, sucesso, muita aplicação do conhecimento, muito aprendizado, muita transformação das organizações por onde vocês vão transitar e que a gente possa se encontrar no mercado, né? Porque essa troca mesmo dos profissionais que estão chegando, dos profissionais mais maduros como eu, mas a gente vai fazer esse intercâmbio aí. E esse é o eterno aprendizado, tá? Entre ser professor e ser profissional da área também, a gente vai fazendo aí essas contribuições, tá claro? Dúvidas ficaram, tenho certeza que ficaram, mas se você está com dúvida, entra no canal, no canal Fala com o Mediador da tua sala, deposita lá a tua dúvida, ou manda e-mail para a coordenação do curso, que esse e-mail vai chegar até mim. Ou anota meu e-mail, janaína.silva.sereeducacional.com, né? .com ou .br. Gente, até eu me perco no meu e-mail, tá? Porque eu uso dois domínios. Deixa eu só conferir aqui para vocês o e-mail da Profa. A Profa é um sucesso, viu, minha gente? Mas não, não desistam da Profa aqui. Deem audiência para minhas aulas, por favor, porque a gente monitora, tá, gente? A gente monitora tudo isso e você está aí. Se você está assistindo, se você não está assistindo, a gente monitora. É isso mesmo, é ponto .com no final, tá? Janaína.silva, arroba sereeducacional.com, né? Porque a gente vai trocando aí dúvidas, informações, reclamações, tudo que vocês precisarem e tirar dúvida nesse momento, fala com a gente para a gente poder colaborar e contribuir bastante com vocês, tá certo? Gente, bom resto do semestre, boa jornada de provas.
Atente em seu calendário. O profissional de gestão, ele precisa desenvolver essa competência de cumprir calendários profissionais, tá bom? Encare o calendário acadêmico, é um calendário profissional. Sim. Até a próxima.